minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção que se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus, riquezas do mundo, a Deus, prêmios efêmeros, bem longe vão. Prefiro a comunhão santa dos céus, prefiro estar com Deus, com meu Deus, em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção que se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus, a Deus, a Deus. Estava morto, mas revivi. Era perdido, mas me encontrei. Não por mim mesmo, e sim pelo amor das mãos de Cristo, quando Ele me tocou. Quando Jesus me tocou, todo temor teve fim. A minha vida mudou quando Jesus me tocou. Quando Jesus me tocou, todo temor teve fim. A minha vida mudou quando Jesus me tocou. Cristo renova os dias meus. Eis uma prova do amor de Deus. Entrega a Cristo todo temor. Jesus tocou-me, salvou-me quando Ele me tocou. Quando Jesus me tocou, todo temor teve fim. A minha vida mudou quando Jesus me tocou. Quando Jesus me tocou, todo temor teve fim. A minha vida mudou quando Jesus me tocou. Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança. Que bom é poder estar aqui de volta para continuarmos o nosso estudo no livro de Gênesis. Gente, tem sido esses estudos bênçãos demais para a minha vida. Para a sua vida tem sido? Não tem coisa tão extraordinária do que a gente estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é penetrante.
é como espada, penetrante como espada de dois gumes. Ela entra em nossa alma, divide a medula, divide a nossa alma, o nosso espírito, as juntas, para mostrar como que ela é, que traz mudanças tremendas. E hoje eu quero continuar falando do capítulo 31 de Gênesis. Mas eu quero perguntar a vocês, como que vocês estão? Gente, estou levantando todo dia de madrugada, orando por você, pela sua família. O Senhor tem me despertado, você que é a ovelha da IPJP. Eu tenho orado pelas ovelhas que Deus me confiou. As ovelhas que estão na IPJP não são minhas. Nós somos ovelhas de um só aprisco. Somos ovelhas do pastor, do bispo das nossas almas. E eu sou simplesmente o co-pastor do bispo, que é Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero saudar aqui algumas pessoas que têm entrado aqui, mandado mensagens para a gente, dizendo que o estudo mudou a vida delas. Pessoas que têm declarado que o estudo aqui no livro de Gênesis, cada capítulo tem falado com elas. Nós iremos terminar o capítulo 50 aqui, ou melhor, terminar o livro de Gênesis, iremos estudar Apocalipse e depois retornaremos para estudar. Eu oro agora em nome de Jesus, para que este estudo agora abençoe a sua vida, o seu coração, que a palavra do Senhor possa penetrar na sua alma e direcionar o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Mas olha, eu esqueci, pegue o seu caderno, pegue uma caneta, pegue a Bíblia, vamos estudar. Gente, abrir igreja eu sempre faço, eu falo, é fácil demais. Você hoje tropeça em pastores. Nunca vi tanto pastor, pastoras que se ordenaram, porque virou moda, né? Abrir uma igreja é fácil, a questão é manter. Tudo no início é fácil. A questão é quando chega no meio e no fim. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitos estão abrindo igrejas e é fácil pregar. Hoje você pode entregar para um político, você pode entregar um texto para um ateu, para um ator ateu, e ele vai falar e vai chorar e até fazer apelo e gente converte, se quando prega se é a palavra de Deus e cabe ao Espírito Santo fazer a obra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos de ensinar a Bíblia para as ovelhas de Deus. Deus deixou aqui, olha, 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mais de 40 coautores, porque o autor principal é o Espírito Santo. Capítulo 31, Jacó retorna à terra de seus pais. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do rebanho para conversar com elas. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que todo o empenho que eu tenho feito, e eu tenho servido a vosso pai esse tempo todo. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Eu quero ir lendo aqui. Eu falei com vocês do lar dividido da casa de Jacó. Jacó não assumiu a sua liderança como pastor da casa, como líder. E Raquel e Lia competiam Jacó. Jacó se tornou alguém escravo pelas duas. E isso nós já aprendemos, porque o pai de Lia e Raquel, Labão, usava as próprias filhas.
ele as tinha como se fossem joguetes, objeto de negociata. E agora então ela prendeu os dentro de casa. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando for velho não desviará dele. E ensinar no caminho que deve andar é no caminho do exemplo. Nós aprendemos muito com nossos pais. E aqui as meninas, a Raquel e Lia, já também começou a fazer de Jacó um escravo delas. Um escravo delas. Aqui o tempo passa e veja que os filhos, os netos de Labão, e principalmente Labão, com seus servos, com a sua casa, ele então, olha o que diz para vocês verem aqui, quando eles dizem aqui o seguinte: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão. Jacó então começou a ter um problema. Por quê? Porque os filhos de Labão começaram a dizer: olha, Jacó, nosso cunhado, passou a perna em papai. Ele está mais rico do que nós. Espírito de inveja, de ciúme. Na verdade, era uma casa onde o que rolava era a ganância, era o apego aos bens. Labão era assim, avarento, traiçoeiro. Vocês lembram no capítulo 30 que nós falamos do 30A e 30B? E no último 30B, que Labão e Jacó, quando Labão falou assim: coloca o teu preço. E ele então falou assim: negócio seguinte, as ovelhas salpicadas, as ovelhas assim, as cabras, quando nascer, serão minhas. E Labão negociou com ele, foi tudo certo. Só que precisaria ter feito no dia, chamado os filhos, chamado a família, igual ele faz agora no final, Labão e Jacó, e colocado lá as pedras, como selo, que eles utilizavam pedras, era um ritual que eles faziam, um ritual que eu falo, não um ritual espiritual, mas um ritual histórico ali, para que todos compreendessem como se fosse uma promissória. Lembra que eu falei com vocês sobre o fio do bigode? Palavra é palavra? Só que eles não fizeram isso. Os filhos aqui de Labão estavam enganados. Por isso que nós precisamos de ter sabedoria. Eu quero aproveitar isso aqui. Você que é crente, cuidado. Tudo no início é lenda. Inclusive aqui, olha, Labão estava indiferente. A Bíblia fala em Timóteo, e é o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, o amor ao dinheiro é a raiz de quê? De todos os males. Era tão avarento o tal do Labão, tão avarento, que ele mudou o semblante quando Jacó prosperava. É assim. Você faz sociedade com alguém, de repente você tem a sua parte e você prospera, o outro fica com inveja. Isso acontece dentro da família, isso acontece dentro da igreja. E o que dizer de calúnias levantadas, de invenções que fulano está roubando, não tem condições, ele está prosperando mais do que eu. Tem gente que é assim. Por isso que existe toda uma estrutura no direito para que tenha provas, porque senão você vai julgar as pessoas e condená-las e derramar juízo sobre elas baseado em falas, em palavras. Por isso que a igreja também, o pastor tem que ter discernimento. Alguém começa a caluniar o irmão lá, falar mal do pastor, falar mal daquele presbítero, falar mal daquela irmã lá que está fazendo isso, aquilo, outro, e de repente é só inveja, ciúme. O coração do homem é enganoso e leva a pessoa a inventar coisas. Veja que aqui os filhos de Labão foram ao encalço, daqui a pouco nós vamos ver, de Jacó, dizendo que Jacó havia trapaceado o Labão. E Jacó, apesar do nome dele ser trapaceiro, mas aqui quem trapaceou foi Labão. Queridos, temos de ter cuidado na família. De repente a sua mãe deu para o seu marido, o seu pai deu para sua esposa aí, a esposa sua aí, um pedacinho lá da casa, do predinho lá. Passa no documento, vá no cartório,
Porque depois que morre a sua mãe, o seu pai, e ficou tudo na palavra. E enquanto é isso, gente, quando tá tudo bonitinho, todo mundo tá vivo ali, aí todo mundo, não, a gente sabe disso, ninguém vai tomar de você não, toma sim. O coração do homem é terrível, gente. Tem gente que dizia aí que amavam, que eram casados, que amavam, eram apaixonados, estão diante do tribunal, diante de um juiz, para separar os bens. Gente que vê nudez um do outro, que tem relação sexual, que convive há tanto tempo, briga na justiça, quanto mais cunhado, quanto mais sogro. Se Jacó tivesse feito lá com Labão, então vamos aqui assinar, gente, meu sogro está falando aqui isso, isso e isso. E aqui Jacó estava sendo honesto. E vocês lembram que quando foi feito o trato, o que Labão fez? Colocou as cabras distantes lá 3 dias para prejudicar Jacó. E ele mudava sempre o contrato, muda sempre. Gente invejosa é assim, gente avarenta é assim. Olha para você ver o que diz. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão lhe era favorável, não lhe era favorável como anteriormente. Por causa do dinheiro, o semblante muda. Tudo é lindo no início. Eu me lembro há muito tempo, mais de 20 anos, quando uma mulher pediu pra gente emprego na escola que nós temos. Aí nós não pudemos, não, pode ser, eu trabalho até de graça. E fez promessas. E depois nós esperamos um processo contra nós. E quando um dia o juiz falou assim, ó, não adianta, pastor, o senhor deu aí pra ela, ninguém dá nada. Sem papel, sem assinatura, sem registro, sem reconhecimento de firma. É isso, o coração do homem é terrível. Eu não estou dizendo isso aqui para você ficar desconfiando de todo mundo. Mas na sua família aí, eu tenho falado aqui, olha, herança adquirida antes do tempo é maldição. Não fica aí querendo, mas é um pedacinho de terra para eu fazer aqui em casa, uma puxadinha. Aí você gastou um dinheiro todo, você vai perder. Porque lá, os outros irmãos seus têm direito. Tenha sabedoria. E se acontecer, chama todo mundo assina, leva no cartório, beleza. Tudo tem de ser hoje, gente. Tudo tem de ser hoje. Olha, registrado, reconhecido firma. Eu quero te instruir quanto a isso. Não é meu irmão, é meu irmão de carne. É meu irmão da igreja, não. É o pastor nosso. Não, o pastor nosso é honesto. Vai nessa não. Principalmente o pastor. Eu sou pastor, por isso que eu estou falando da minha... daqui do meu lado. Pastor, então aqui eu assino aqui, tem que reconhecer firma. Esse negócio de você vender um carro para um amigo seu e não assinar ali da baixa no Detran, vai nessa não, irmão. Faça tudo de acordo. Olha o que Labão fez para Jacó aqui. Depois Jacó sofreu. Agora continua. E disse o Senhor a Jacó, saia daqui, Jacó. Volta para o seu pai. Volte para a tua terra. E ela vai fazer exatamente a caminhada que depois quem faz é o povo de Deus. O povo eleito do Senhor. O povo da aliança. Volta novamente, Jacó. Eu estou contigo. Eu estarei contigo. Quando Deus fala que está contigo, meu irmão, acabou a bênção. Olha o que diz agora. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia e falou, olha, nós vamos embora. Seu pai já não é o mesmo. Seu pai já mudou 10 vezes já o trato aqui. Eu já sei quem é seu pai. A minha parte eu já fiz. E ele então sai e sai para ir embora, para voltar para sua terra lá. Agora olha para vocês verem aqui. Versículo 10. Ele pega tudo e sai às escondidas. Jacó deveria ter enfrentado Labão. Só que ele teve medo. Ele teve medo de quê? Ele teve medo, ele fala aqui que ele teve medo de Labão tomar as esposas dele. Mas só que mais uma vez Jacó revela a sua debilidade, teve medo, a sua insegurança. Lembra que isso aconteceu com o avô dele? Lembra que isso aconteceu com o pai dele? E isso acontece com cada um de nós. Ora, se Deus falou com ele, pode sair daqui, eu estou contigo. Ele poderia chamar Labão, Labão, estou indo embora, Deus falou comigo e acabou, vou levar o que é meu. Deus me deu agora, o que é seu agora é meu, acabou. Foi Deus que falou comigo.
Porque Deus fala isso com ele. E se Labão fizesse qualquer coisa, Deus interferiria, Deus intervia. Porque interviu, inclusive, aqui diz que Deus deu um sonho para Labão, quando Labão foi ao encalço de Jacó. Não toca nele, não faz nenhum mal a ele. Não fica aí, porque eu que chamei ele, a minha bênção, a minha promessa está sobre ele. Esta parte não está escrita, minha promessa é a minha bênção, porque eu estou usando, porque o texto antes falava sobre isso. Desde Abraão. Olha para você ver aqui. Vamos, levanta os olhos e vamos pegar tudo. Olha para você ver o versículo 13, diz: eu sou o Deus de Betel, Jacó, onde erigiste como coluna, onde me fizeste um voto. Está lembrando, Jacó? Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de meu pai? Então vamos. Elas então, todos saíram, montaram nos camelos e partiram de volta para sua casa. Observação então aqui, Jacó teve medo. Lembra que nós temos falado que ainda que Jacó teve medo, teve os seus erros, ainda que Jacó cometeu pecados, apesar da tramóia de Jacó, apesar da sua liderança fraca dentro de casa, apesar de duas mulheres que fizeram de Jacó joguete, apesar de tudo isso, a graça de Deus estava sobre este homem dele, protegendo ele. E gente, nós somos aqui, olha, nós estamos inseridos aqui como filhos do pai Abraão na perspectiva espiritual. Lembra que nós também, como povo da aliança, Deus falou conosco que estaria conosco? Lembra quando Jesus diz que ele ia embora, mas deixaria o Consolador para que esteja conosco todos os dias? É o Senhor que está conosco. Quando Deus manda, vamos. Nós precisamos de começar a ver este Deus que intervém, este Deus que cuida, este Deus que é o escudo nosso, este Deus que ele é o nosso baluarte. Socorro bem presente nessa pandemia, nesta crise. Precisamos de voltar para ele, confiar nele e fazer como Abraão fez na época quando amadureceu, quando Deus pediu Isaac, toma. Mas Deus provou Abraão e viu que Abraão tinha Deus como único. É isso que nós precisamos de entender. Esta palavra é para nós também aqui, não é somente para Jacó, porque nós fazemos parte do povo da aliança. O Deus que falou conosco, que estaria conosco, ele está conosco. O Deus que vai à frente do seu povo. Agora, o que nós não podemos é utilizar de tramóias, de atalhos, para fazer aquilo que Deus vai fazer do jeito dele. Jacó aqui resolve fugir. Ele poderia não ter fugido. Mas mesmo fugindo, é engraçado, né? Mesmo fugindo, Deus estava com ele. Porque entre o que, irmãos? Conquanto nós somos salvos, temos a graça de Deus, somos membros da igreja, somos membros de um corpo, membros de um corpo que é o corpo de Cristo. Nós temos sobre nós a unção do Espírito, mas continuamos com a luta dentro de nós. É aquilo que Paulo fala no capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu tanto detesto, este eu faço. É a velha criatura que está em nós. É a luta diária que nós temos para nos manter no caminho, para nos manter na santidade. E mesmo nós não conseguindo, o Espírito de Deus nos coloca na trilha novamente. Porque aquele que começou boa obra em nós, ele vai completar. É ele que age. Apesar dos defeitos, dos erros de Jacó, ter escondido e saído correndo com medo de perder as mulheres, apesar disso, Deus estava com ele. Olha para vocês verem aqui. Aqui fala, versículo 18. Levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade que acumulara
em Padã Arã, para ir Isaque seu pai à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar, que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Falei com vocês desde o início, aos 2 estudos antes, aí ou 3, que Raquel tinha seus ídolos. Raquel era uma mulher que sabia sobre Deus, mas tinha lá os ídolos. Apegada aos ídolos dos seus pais. Ela tomou, roubou e levou. Agora Labão segue ao encalço de Jacó. No 3º dia, Labão foi avisar de Jacó que Jacó fugiu. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Labão tinha mais um exército poderoso, mais do que Jacó. Mas Jacó era mais rico, era mais próspero. De noite, porém, o Senhor apareceu e veio a Deus a Labão, o arameu, em sonhos. E lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda, e aqui é o que eu falei com vocês. Labão fala um bocado de coisas com ele, dizendo que ele não deixou nem despedir dos netos, das filhas. E Jacó fala: eu fiquei com medo de tu tomar as minhas filhas, você me enganou. E aí eles fazem uma aliança agora ali. Ele pega e volta, e eles voltam ali e faz, através das pedras, uma aliança. Eu vou correr aqui, você vai lendo aí. Olha o que ele fala aqui, Jacó: 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e nem comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era dispersado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. Labão era um cara duro. Você já trabalhou com um cara assim, um patrão? Eu já trabalhei com um patrão uma vez. Homem terrível. Ele cobrava se você quebrasse ali um medicamento, ele ficava no seu pé. Aquele homem terrível, ganancioso, que não respeita a debilidade do outro. Era que o tal do Labão. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite também pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Eu dediquei a ti, Labão. Ora, sogro, eu fiz de tudo para ti. Na verdade, Labão fez de Jacó um escravo. Mas tudo isso foi também, estava dentro dos planos de Deus. Claro, não que eu estou dizendo que Deus foi o agente ativo, mas tudo isso foi moldando e amadurecendo Jacó, até que ele se ergueu com força e autoridade. 41, 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes, Labão, tu mudaste o meu salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, que por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Havia promessas do Senhor sobre Jacó. Querido irmão, cuidado para que você não oprima o outro. Cuidado para que você não roube a energia de alguém que trabalha para ti. Se você tem alguém trabalhando na tua casa, honre. Se você na sua empresa lá, Deus está usando você, usando aqueles funcionários para te prosperar, honre-os. Eles não são escravos. Tiago fala que o machado, a foice, a pá, os ricos que oprimiam na época, que no Novo Testamento, Tiago fala sobre isso. As ferramentas estão clamando da terra até a mim, porque vós ricos enriquecestes com o suor, com o trabalho, com a energia dos trabalhadores do campo. Então cuidado, meu irmão. A Bíblia aqui é maravilhosa. Jacó sofreu aqui. Eu falei com vocês na parte última do 30b. Você trabalha, você tem o seu dom, você tem enriquecido seu patrão lá, você recebe um salário miserável, começa a orar a Deus. Seja inteligente. Ninguém pode oprimir um homem ou uma mulher que lê a Bíblia.
Claro que você deve ser submisso, que você deve trabalhar honestamente, mas você tem um dom, tem uma vocação. E outra coisa, se você não se valorizar, seu patrão não te valoriza. Ninguém te valoriza. Primeiro, quem tem de valorizar a si mesmo é você. Jacó aqui ficou escravo lá praticamente do seu tio Labão por 20 anos. Quando morria lá uma cabra, ele tinha de pagar. Quando algum predador comia a cabra lá, ou a ovelha lá, tinha de pagar. Dava doença, dava uma peste, ele tinha de pagar. Então seja sábio, meu irmão. Por isso que é bom estudar a Bíblia. Não é você ser desonesto. Não é você roubar lá na empresa que você trabalha, porque Deus está vendo. Está entendendo, minha irmã? Então, aprenda outra coisa. Economize, junta um pouquinho para que você um dia saia. Você tem a informação, você tem o conhecimento. Você trabalha numa loja lá, sendo que você poderia juntar o dinheirinho e montar o seu trabalho. Não que Deus está querendo que você faça isso. Mas se você tem energia desprendida para isso, faça. Jacó aqui sofreu. Até que ele caiu em si e Deus falou assim, pode voltar, pode ir embora. Lembra que o povo de Deus ficou escravo no Egito por 400 anos? Queridos irmãos, e no país que nós vivemos, onde temos direitos iguais, somos todos iguais perante a lei, então precisamos de cuidar quanto a isso aqui. Coloque seu valor, coloque seu salário. Veja quanto que você vale. Se a empresa que você trabalha lá está em crise, ora pelo seu patrão. Veja talvez também seu patrão próprio descabeçado. Se você tem sociedade com alguém que está te puxando para trás, caia fora enquanto é tempo. Mas nunca esqueça, hein? Cuidado, é o que eu falei antes. Não fique fazendo puxadinha na casa do seu sogro, do seu pai, de sua mãe, sendo que vocês têm muitos irmãos, você tem muitos cunhados. Vai sobrar para você depois. Depois pode dar até em sangue. Permita-me dizer isso aqui. Cuidado. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Versículo 43. Aliança entre Labão e Jacó. Então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje às minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre eu e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse aos seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saduta, Jacó, porém, lhe chamou Galede. E disse Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti, por isso. E lhe chamou Galede. E Mispa, pois, disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres, além delas, não estando ninguém conosco, atenta a Deus que é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá. E tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do teu pai, o Deus deles, julgue entre nós. E jurou Jacó, pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou. E partindo, voltou para a sua casa. Acabou, gente. Apesar do sofrimento de Jacó aos 20 anos, o próprio Labão, ele havia visto, Labão sabia que sobre a sua casa havia uma bênção diferente, havia uma prosperidade, porque Jacó era neto de Abraão, filho de Isaque, fazia parte da promessa de um Deus que criou tudo. E quando ele fala aqui, olha, quando Deus manifesta a ele
Ele teve medo, Labão. E ele resolveu então abrir mão de tudo e abençoar Jacó. Aí eu termino aqui dizendo o seguinte: cuidado, não tome nada de alguém, não tente trapacear as pessoas. Você que vende carros, você que trabalha em loja vendendo, você que trabalha como mecânico, você que trabalha em cada área. Cuidado, não tome das pessoas aquilo que não te pertence. Não faça e não tenha bens, eu volto a repetir, subjugando as pessoas, porque um dia você terá de devolver. Entende? Labão aprontou, pisou em Jacó, mas depois quem levou a melhor foi quem? Jacó. Nunca duvide da capacidade de alguém. Nunca você que tem um funcionário lá, uma menina, secretária sua, aquela moça que trabalha, que dedique, olha o suor dela. Olha o suor dele. Outra coisa, patrão aí, não aproveite da sua secretária lá, daquela moça que trabalha lá. Cuidado para que você não venha a cair aí nas garras da justiça por você ficar cantando as suas funcionárias, por você cometer assédio sexual. Eu sei disso aqui em vários locais. Homens que contratam as meninas bonitas para aproveitar. São os garanhões, são os aproveitadores. E aprenda isso. Deus vê, Deus conhece tudo. Eu quero dizer uma coisa aqui, cuidado para que você não oprima o seu funcionário, o seu colaborador. Olha o que Deus tem te dado. A terra que Deus nos deu não foi só para mim, para você, para todos. É claro que Deus te deu o dom, o talento, o privilégio de ser um empreendedor, uma empreendedora. Mas para você ter o que você tem, você contou com o trabalho, com a dedicação de profissionais que estão contigo aí. E eu digo o seguinte: quando você aproveita da inocência de alguém, seja um irmão seu, seja sua mãe, Deus vê, cara. E você vai pagar com dor depois. A Bíblia diz em Gálatas 6, tudo que o homem planta, o homem o quê? Colhe. Por isso, quando nós estudamos a Bíblia e vemos a história aqui, desse tempo todo que Labão praticamente escravizou Jacó. Oprimiu Jacó. Labão aproveitou, porque Jacó tinha sobre ele um talento. Tudo que Jacó colocava as mãos prosperava. Tem gente que é assim, e Jacó era manso, era um cara pacato. Tem cara que ele trabalha igual trabalho, luta e tal, e tal, e tal, ou suor para conseguir as coisas. Já tem aqueles cara, não é que parece não, que a bênção vem. É a pessoa até que não tem Deus. Porque Deus trabalha assim, é Ele que trabalha. Então desperta quanto a isso. Você tem de, olha, aproveitar o chefe e dar um presente para aquele cara que te prospera. Aquela mulher que, se não fosse ela lá na sua empresa, olha, você estava lascado. Surpreender, dar uma passagem para ela, ajudar a comprar um carro, dar uma oferta. É, querido. É claro que, como eu lhes disse antes, que você tem de fazer isso com coração voluntário para nunca cobrar. E se um dia, ainda que ela te leva na justiça, você fez com o coração desprendido. Por reconhecimento que se não fosse ela, se não fosse eles, você não estaria onde você está. E para de murmurar. Eu nunca vi tanto empresário que já está invocando sobre as suas empresas a maldição por causa da murmuração. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de ficar choramingando. Como é que tá a empresa? Ah, tá uma desgraça, é imposto demais. Mas você tem um carro novo,
viaja todo mês praticamente. Valorize, meu irmão. Que Deus te abençoe. Voltaremos com o capítulo 32. Até mais, abençoados de Deus. Um passo só tu precisas dar pra Cristo, pra que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti aclamava, oferecendo perdão. Um passo só, e verás que maravilhas é ter Jesus bem dentro do coração. Sua presença é que torna a alma alegre. É só um passo e receberás perdão. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti aclamava, oferecendo perdão. Um passo só, não precisas ter receio. Jesus agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita. É só um passo e receberás perdão. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti aclamava, oferecendo a salvação. Um passo só.